Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional 2, Botafogo 0, que acaba de acontecer no estádio Beira-Rio. Gente, muito mais do que a vitória do Inter. O que aconteceu no Beira-Rio deu uma expectativa, uma esperança, um norte, uma luz, um caminho a seguir para os técnicos, Emiliano e Ramon Dias. Um jogo como há muito tempo não se via no Inter. O torcedor por vezes fica na bronca quando o jornalista chega e diz, olha, o Internacional ganhou, mas não convenceu. Ganhou, mas não foi bem. Eu constantemente relembrava aqui uma nota que a galera da Popular soltou e eu concordei com ela antes das decisões no estádio Beira-Rio, dizendo ou passa pelo Flamengo ou a gente começa a conversar. Porque até agora eles disseram, o Inter jogou e venceu em casa partidas que todo mundo sabia que não estava jogando bem. Então ali já se tinha pelo menos um entendimento de que as coisas não estavam boas. Eu nem preciso te dizer sobre esta reta final do Roger e o próprio começo de trabalho do Ramon Dias, que a gente bem dizia, não é culpa dele, mas ele é o técnico e a avaliação, excepcionalmente do jogo, é que não tinha uma boa maneira de jogar, não tinha um time bem disposto em campo e sequer disposição anímica dos jogadores estava acontecendo. Pois bem, eu não sei se foi o 3-5-2, creio que sim, mas no mínimo foi fundamental para isso. E para mim o grande fato é essa mudança de esquema. O Inter jogou num 3-5-2, às vezes era um 3-4-3, eu já explico, porque era uma espécie de ter três atacantes lá na frente que fizeram com que o Inter mudasse completamente a sua maneira de ver as coisas. Soltou os laterais, teve Aguirre e Bernabé mais protagonistas, Mercado colocando o jogo no bolso e já adianto para mim o melhor jogador em campo, até porque ele é o fiador desse sistema, desse jeito de jogar, e nomes como Alan Patrick ressurgindo mais perto do ataque, Carboneiro protagonista, Vitinho marcando gols, Borré no banco de reservas e, ao que tudo indica, vai ficar, porque o que fizeram os outros e o que o Borré não fez referendaram a escolha dos técnicos colorados. Isso traz até à tona de que, bom, de alguma maneira também teve aquela famosa vergonha na cara dos jogadores que correram, se dedicaram, tentaram, fizeram por acontecer. Por isso, eu insisto, a melhor coisa da noite é, sem sombra de dúvidas, a mudança de esquema do Internacional. Esse vídeo é para KTO, a parceira do canal JB. Eu me quebrei lá porque eu coloquei que ia ser 2-1. Fiz esse palpite, inclusive, no ranking das coroas que a gente faz lá no Debate Raiz. Mas, enfim, faz parte. A gente ganha, perde, acerta, erra, se diverte, passa raiva, perde 5 pila, ganha 10, 20 lá na frente, é trocar dinheiro. Se tu estiver pronto para isso e sabendo que, cara, a não ser que tu estude, te aprofunde, seja um cara de outro nível, não vai ser o lugar que tu vai ganhar dinheiro. Não é para isso que a KTO existe. Ela existe para entretenimento, para tu tratar como diversão. Se tu quiser, na descrição, no primeiro comentário, tem o link perfeitinho para ti, beleza? Gente, eu começo falando sobre Gabriel Mercado. Para mim o Mercado foi o melhor jogador em campo. Partidaço. Ele não deixou o Arthur Cabral respirar. Tem até um lance que é supostamente cobrado de pênalti, mas para mim é muito mais. Ele abraça, de fato, o jogador, mas aí o Arthur Cabral, vendo que tinha recebido o abraço, se joga, cava um pênalti e nitidamente força uma situação ali. O Mercado, para mim, é o cara que as suas atuações anteriores forçaram os novos comandantes do Internacional a colocá-lo no time. E aí pensaram, bom, se eu tenho o Mercado aqui para jogar no meio dos zagueiros, vamos fazer um 3-5-2, já libera os alas, faz de uma maneira diferente, deixa o Alan Patrick com mais liberdade para se somar como se for um terceiro atacante, e as coisas aconteceram por ele. Por isso, para mim, ele foi o melhor jogador em campo. Mas o Carboneiro também ressurgiu, justo numa semana que nós do Debate Raiz estavam detonando ele, dizendo, olha, é um cara que hoje, e eu concordo com as atuações, tá abaixo, faz a jogada individual, mas não joga pro time. Cara, ele jogou hoje pro time. Se tu prestar atenção, tem um lance que o Alan Patrick pifa ele, e ele perde, quase na cara do goleiro, tava bem marcado pelo Barbosa ali, mas ele perde, só que ele antes tinha roubado a bola que surgiu a pifada do Alan Patrick. O gol do Vitinho é uma pifada dele, ou seja, são jogadas individuais, mas são jogadas coletivas, são coisas pro time, e por isso o Carboneiro joga bem.
E ele ao lado do Vitinho, sem necessariamente a referência, já que o Alan Patrick se somava como um terceiro atacante, eu insisto, o Alan Patrick em vários momentos, o gol dele prova isso, em vários momentos se somava como um terceiro atacante, ele foi um cara extremamente produtivo pro Inter. Tanto é verdade que o Borré ficou de fora do time titular. E aqui vai um esclarecimento. A informação que eu recebi é que o Borré, ele foi um cara que ficou de fora por opção técnica. Começou a vazar, zum no Beira-Rio, olha, parece que o Borré sentiu alguma coisa e tal, tudo mais, tá convocado para a seleção, não sei se vai. O Borré não tinha nada. O Borré não tinha nada. O Borré foi opção técnica. O técnico do Inter disse, olha só, vão jogar esses dois na movimentação e o Borré entra no segundo tempo. E na boa, se mostrou acertada porque o Borré entra no segundo tempo e não entra tão bem quanto estavam os outros dois atacantes. E isso precisa ser colocado na avaliação. A opção da comissão técnica, para mim, foi certa, foi acertada, foi adequada. E aqui, esse novo jeito de jogar fez, por exemplo, o Vitinho e o Carboneiro jogarem bem, o Mercado jogar bem, aqui tem Thiago Maia, jogou muito bem. Vitão, seguro lá atrás, quase marcou em duas oportunidades, acertou travessão, cabeceou com perigo, fez de tudo. O Bruno Henrique e o Aguirre participaram ativamente do primeiro gol. Aliás, referência aqui para o primeiro gol. O primeiro gol do Inter é uma jogada que ela sai fazendo triangulações desde lá de trás. E o Inter vai passando a bola pelos jogadores e indo lá atrás até, passa pelo Bruno Henrique, passa pelo Aguirre que faz o cruzamento. É verdade que o Léo Link dá uma, né, ele deixa a bola na feição, na boa para Alan Patrick, que não tem nada a ver com isso, tá na grande área como um terceiro atacante chegando e de surpresa, mete a bola para a rede e faz o gol do Internacional. Mas é uma jogada trabalhada. Se a gente olhar só os melhores momentos, aqueles gols que passam em flashes no intervalo, vai ver o seguinte, um cruzamento, o cara foi à linha de fundo, aconteceu o cruzamento, o goleiro rebotou e o cara tocou pra rede ali no oportunismo. Não, a jogada foi toda trabalhada, a bola girando, até de fato acontecer a jogada do gol. E por isso eu preciso destacar aqui todos esses jogadores. O Bruno Henrique, o Aguirre, o Alan Patrick, que participa bem por estar mais adiantado, os dois atacantes, os dois zagueiros, pelo menos, muito bem no sistema defensivo. O Mercado, para mim, é o grande cara do momento desse time do Internacional. Ele muda completamente, inclusive o anímico. E muda um detalhe, se vocês prestarem atenção, o Inter não tomou gol. Há quanto tempo não falávamos de um jogo que o Inter não tomava gol? E também não foi. Eu sei, você vai ouvir ali a transmissão, os cariocas estão dizendo que o Botafogo não tá jogando nada, que o Ancelotti né, enfim, não passa por DNA, não tem. O pai dele é um monstro, a gente não sabe onde é que vai dar, mas ele não tá conseguindo fazer o Botafogo acontecer. Beleza, mas o Inter perdia para qualquer um, Então assim, o negócio tem evolução. Tem evolução. O Inter já venceu diversos jogos do Brasileirão e a gente vinha aqui dizer, olha, ganhou, mas não foi bem. Dessa vez é diferente. E pra mim, é emblemático que tenha sido antes tarde do que mais tarde, é verdade? Claro que tá atrasado, mas aconteceu um jogo antes da parada. Pra mim, o Ramon e o Emiliano vão ter esse jogo como referência, eles vão pegar o tape dessa partida, vão olhar ali os pontos positivos e negativos, que obviamente aconteceram, alguns pontos negativos, mas vão dizer, tem um caminho. É esse o norte. Antes, no 4-2-3-1 ou nos 3 volantes, 3 isso, 3 aquilo, nada dava o norte pro Inter. Agora deu um norte pro Inter. A prova de que, mesmo quando tinha um resultado, o torcedor não se animava, é que tinha 20.800 pessoas com uma penca de ingresso de graça que deram para esse jogo no Beira-Rio. O torcedor não comprou a ideia. Isso é reflexo da desconfiança que o time criou. Agora, na volta, eu imagino que já possa ser bem diferente, porque tem, no mínimo, um norte para seguir e um caminho a melhorar no Internacional. Um 3-5-2 que, claro, como sempre, na defesa, os dois laterais voltavam, faziam uma linha de 5, defendia com 5 defensores lá atrás, mais os volantes protegendo e ficava bem protegido. Mas o Inter com os 3 zagueiros liberava os 2 alas, o Alan Patrick empurrava, ficava quase um 3-4-3 do Internacional. Tá bom? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.